Irmãos, eu vos cumprimento a todos com a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Que a graça, a unção do Espírito Santo do nosso Deus possa estar presente no viver de cada um dos irmãos. Irmãos, estamos participando de uma reunião de oração, onde a mesma vamos ter a alegria, a honra, o mérito de falar com Deus e seu santo e expressarmos as nossas súplicas, as nossas orações e fazermos o nosso pedido ao Criador e ao todos os seus santos. E também, irmão, preparo para amanhã nós comemorarmos todos juntos o aniversário desta congregação. E um preparo para a Santa Comunhão, que, irmão, é uma semana que ela vai ficar marcada em nossa vida. E também, em nome de Deus, o nosso Pai e todos os santos, eu vos cumprimento, os irmãos internautas e os ouvintes da hora milagrosa, e também a bênção e a unção desses santos possa nos abençoar, proteger e dar alívio àquilo que necessita para sua matéria e seu espírito. Eu faço um convite, fique conosco até o término final desta reunião, conforme a sua comunhão que você está assistindo. Você vai ser alimentado e a receber aquilo que necessita. Com esse gesto de fé, de amor, de alegria, eu vos convido aqueles que puderem ficar em pé, para nós cantarmos Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Agora, irmãos, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva as mãos aos céus, assim estamos orando. Santíssimo e onipotente Deus, nosso Pai, graça te damos, ó Pai, pois estamos aqui participando em teu tabernáculo santo, desta reunião de oração, onde nós vamos se expressarmos, te pedirmos mais fé, mais coragem, mais paciência, para que nos ajude a nós ser forte, destemido, corajoso, para que dê sabedoria e maturidade espiritual, para que nós possamos ser fiel, ter fidelidade com teus princípios e seguir os teus ensinos. E agradecemos, ó Pai, por ter dado o teu Filho amado. Há mais de 2000 anos o Senhor enviou Ele nesta terra, e numa semana como essa, Ele estava sendo perseguido, caluniado, sem dever nada a ninguém, apenas só veio servir como resgate e representar o teu poder.
Jesus bendito, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por ter nos deu martírio na cruz, ter nos dado a vida para cada um de nós, como o Senhor falou. Eu sou a vida e tenho vida para dar. E hoje essa vida permanece em cada um de nós, teus filhos. E estamos aqui, Senhor, se preparando para nós a recebermos do Senhor algo que necessitamos, como o Senhor fez pela última vez com teus apóstolos. E hoje nós, como teus legítimos filhos, somos herdeiros desta glória, deste poder. Nos ajude a compreender e entender os teus ensinos e cada vez mais ser fiel ao Senhor. Agradecemos a Virgem Maria, nossa mãe. Mãe Virgem Maria, cobre com teu manto santo a todos os teus filhos que estão aqui presentes e também os irmãos internautas, que possa receber a tua unção, a tua bênção, as tuas virtudes de mãe. Também eu rogo a ti, Santa Vó Rosa, para que a Senhora Mãe esteja presente nesta reunião para atender a súplica, os clamores, a oração dos teus filhos, porque a Senhora é nossa mãe e vó e a nossa consoladora. E também eu rogo a ti, santo profeta irmão Aldo, além de ser um profeta de Deus, és nosso pai, companheiro e grande amigo. Hoje, tudo o que nós somos e o que a Igreja Apostólica é, devemos o mérito do Senhor, a tua coragem, a capacidade, a lealdade a Deus e os seus santos, e esse amor infinito ao teu povo. A nossa glorificação aos santos e anjos de toda a glória celestial. E com essa convicção de fé, ó Pai, que no teu trono de glória está contemplando esta reunião aqui presente, todas que estão iniciando também neste momento e muitos já estão em andamento. Que o Senhor possa enviar os teus santos e anjos, possa sentir a tua unção e a tua virtude que vem dos céus. E com essa convicção que o Senhor, junto com os santos e anjos, já tomou de conta de todos os atos desta reunião, a mesma eu entrego em tuas santa e poderosas mãos. Amém. Eu sinto que a cada dia a minha alegria cada vez aumenta mais, pois vivendo em santidade ganhei felicidade e tenho muita paz. Dia que passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. Assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais. E este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para trás.
A seguir ouviremos pelo coral mais uma linda apresentação que tem o título Sou de Jesus.
Muito bem, irmão. Agora eu vos convido à igreja que está presente e também aos irmãos internautas para centralizar comigo na leitura da mensagem. Tem uma mensagem, irmão, específica para esse dia. O título dela fala Semana Santa, Quinta-feira Santa. Sabemos que há mais de 2000 anos atrás, um dia como esse, Jesus ele foi entregue aos sacerdotes, sem dever, irmão, nada a ninguém. Mas tudo isso era para se cumprir o plano do Pai, porque como o profeta Isaías, como o profeta Isaías falou, ele tomou sobre nós as nossas transgressões. Então, todo o pecado, irmão, da humanidade, Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz. E hoje o ser humano, se ele sente uma unha, um dedo doer, ele fala assim, nossa, mas eu estou sofrendo tanto. Mas não sabe que aquele que foi preso às 3 da manhã e crucificado meio-dia. Ali ele foi chicoteado, cuspiram no seu rosto, bateram no seu rosto, colocaram a coroa de espinho, fizeram ele arrastar aquela enorme cruz, e ainda na cruz ele olha para o Pai, pede para o Pai perdoar aqueles algozes. Irmãos, até o último minuto na cruz do seu ministério, antes da ressurreição, ele mostra que a maior essência de um ser humano é olhar para o próximo, enxergar valores, e mesmo que a pessoa o direito é perdoar, porque o perdão ele é uma dádiva, que ele resgata e ele salva uma pessoa, salva uma alma, um casamento e até uma família. Tudo depende de uma palavra chamada perdão. Por isso que Jesus, na cruz, ele deu essa maior lição para cada um de nós. E agora irei ler a leitura, ler na íntegra, depois fazer o comentário sobre a mesma. Nesta Semana Santa, somos convidados a recordarmos os acontecimentos mais marcantes da fé cristã, que transformaram para sempre a história da humanidade. Há mais de 2000 anos, nosso Senhor Jesus, Cristo entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Durante esses dias viveu os seus últimos momentos, com os discípulos instituiu o sacramento da Santa Ceia. Foi entregue às autoridades, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, e esse fato permanece centrais para a nossa fé, pois revela a missão gloriosa de Cristo como Salvador, trazendo redenção e esperança a toda a humanidade. A Quinta-feira Santa ocupa um lugar especial dentro da Semana Santa. É um dia marcado por profundos significados espirituais que nos convida à meditação e à renovação da fé nesse dia. Recordamos o amor, a humildade de Jesus que antes da sua paixão reuniu-se com os discípulos para celebrar a Páscoa judaica.
Antes da ceia, ele lavou os pés dos discípulos, gesto que à primeira vista poderia parecer simples, mas que carrega uma poderosa lição, a verdadeira liderança em servir. Ao concluir, Jesus disse a si eles, dizendo: compreendei o que vós fiz, vocês me chamam de mestre, Senhor, com razão, pois eu sou. Assim sendo-se, eu sendo Senhor e mestre, lavei os seus pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Com isso ensinou que o caminho do discípulo é um caminho da humildade e do serviço ao próximo. Em seguida, durante a ceia, tomando o pão, Jesus deu graça, partiu e entregou aos discípulos, afirmando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, faça isto em memória de mim. Em seguida, de modo similar, tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue que é derramado em favor de vós. Por meio dessas palavras, Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia, também chamado de Santa Comunhão, que até hoje nos fortalece na fé e nos lembra o sacrifício de Cristo por nós. Suas palavras ecoam até hoje, convidando-nos à comunhão com Deus e com os irmãos. A renovação da fé e a gratidão pelo sacrifício feito em nosso favor, que nos trouxe vida eterna. Ainda durante a ceia, Jesus foi tomado por profunda angústia e fez um anúncio: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Ao ouvirem isso, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: sou eu, Senhor? Jesus indicou que o traidor era alguém próximo, afirmando: aquele que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Judas Iscariotes então deixou o local para consumar o seu plano, pois havia combinado previamente com o chefe dos sacerdotes entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ao término da ceia, entoaram o hino e dirigiram-se ao jardim do Getsemane, onde Jesus orou intensamente, preparando-se para a missão de culminaria na cruz. Ali demonstrou sua plena entrega à vontade do Pai, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração revela a profundidade do amor de Cristo, que não hesitou em entregar-se para que pudéssemos ter vida e esperança. Judas, acompanhado de guardas, chegou ao jardim para prender Jesus. Aproximando-se, saudou o mestre com um beijo, e Jesus questionou: Judas, com um beijo está a trair o Filho de Deus? Os discípulos inicialmente tentaram resistir, mas acabaram fugindo e deixando Jesus sozinho, e Jesus foi levado ao sumo sacerdote para ser interrogado.
Durante aquela noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do sinédrio interrogaram Jesus. Buscando razões para condená-lo, o sumo sacerdote perguntou: não vai responder às acusações que fazem contra ti? No entanto, Jesus manteve-se em silêncio. O sacerdote então ordenou: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E ao que Jesus respondeu: tu disseste, contudo digo-vos, que chegará o dia em que verão o Filho de Deus sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Com essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e declarou, blasfemou: porque necessitamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Assim eles maltrataram Jesus e condenaram à morte. Acusado de blasfêmia, foi condenado à morte, não por crimes reais, mas pela inveja, o temor que sua presença despertava o julgamento de Jesus. Foi permeado por ilegalidade, injustiça, mas ele permaneceu firme, consciente de que estava cumprindo a missão que lhe fora confiada pelo Pai. A Quinta-feira Santa, portanto, nos chama a renovação espiritual, e é um dia para meditarmos sobre o amor de Cristo, que se entregou por nós, sobre a humildade do serviço exemplificada no lavar os pés, e sobre a fidelidade à nova aliança, selada na Santa Ceia, é também o convite à oração e à gratidão, para que possamos seguir os passos de Jesus, com fé, humildade e amor ao próximo. Que esta Quinta-feira Santa seja para todos nós um momento de profunda reflexão, que possamos, ao recordar os gestos e palavras que Cristo fortalece nossa fé e nosso compromisso, de vivermos como os discípulos fiéis, servindo uns aos outros com amor e humildade, que o exemplo de Jesus inspire nossas atitudes e nos conduz uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Que o Senhor nos conceda graça para vivermos esta Semana Santa com o coração sincero, lembrando que a verdadeira grandeza está em servir, que a verdadeira vida está em Cristo, que se entregou por nós. Irmãos, aqui está a leitura da mensagem. Agora meditaremos um pouco sobre esta mensagem, onde Jesus aqui, ele dá uma aula de humildade. Ele lava os pés dos seus apóstolos, mostrando que o ser humano, irmão, ele merece servir uns aos outros, porque quem não serve para servir, não serve para viver. Mas às vezes falta de empatia que a pessoa tem pelo próximo, falta de amor, a pessoa peca abertamente e fala assim: a fulano não precisa da minha ajuda.
Vejamos que Jesus, o Rei dos Reis, ele lavou os pés do seu discípulo, mostrando que, irmão, status, curso superior, bem-estar material, ele é apenas um título terreno. Ele nos mostrou que ele mesmo, como rei, ele exigiu que os apóstolos fossem tratados como ele gostaria de ser tratado. Mas, irmão, hoje é triste em nosso meio. Imagine a tristeza que Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa, ver, e o Santo Irmão Aldo. Às vezes tem irmão que às vezes nem cumprimenta o outro com a paz do Senhor. Às vezes entra pela porta lateral, e às vezes não olha nem na cara dos irmãos. E às vezes tem até um cargo na igreja. E às vezes, irmão, entra as dificuldades, os problemas, luta. Aí a pessoa vai reclamar de joelho, orando, pedindo a Deus e seu santo, ô Santa Vó Irmão Aldo, por que está acontecendo comigo, com a minha família, o meu negócio parece que está amarrado, não está indo bem, o que eu faço? O causador daquilo é a própria pessoa, irmãos. Pequena falha, defeito, que você coloca lá no íntimo do seu espírito, deixa a arrogância, a mágoa falar mais alto, e fala assim, eu não perdoo, eu não me dou nem com jeito de fulano. Olha, Jesus, ele veio nesse mundo, irmãos, ele tratou todos com igualdade, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo. Quantas vezes as pessoas erravam, às vezes com medo ali de pegar uma chamada do Santo Irmão Aldo ali, uma repreensão na fila. Quando chegava a vez da pessoa ali, ele estendia a mão, dava a benção, abraçava aquela pessoa, e com aquele mega sorriso de pai, ele transmitia aquele amor, dizia assim, oba, que bom que você veio. Ali ele perdoava, ele dava uma nova oportunidade de você recomeçar e ser uma nova pessoa. Irmãos, nós olharmos para a nossa vida material, nunca dizemos assim, o que eu já faço é suficiente, agora é só manter e pronto, não. Nós temos muito que fazermos, temos muito que aprendermos, temos muito que sermos humildes e ter amor ao próximo. Porque, irmãos, nós precisamos um dos outros. Porque a humildade, irmãos, ela é um gesto que ela lhe engrandece cada vez mais material e espiritual. Porque nessa igreja, irmãos, a falta de humildade, ela já derrubou pastores, regentes, músicos, corista, obreiro, membros, porque deixou subir para a cabeça e usou o eu. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não, irmãos. A prova é que quando eu desço do púlpito aqui, eu não lembro de 5 palavras que falei, porque não vem de mim, vem da Santa Vó do Santo Irmão Aldo. Então, tudo nessa igreja é orientado, é dirigido, é vindo dos céus, por Jesus, pelo Pai, pela Virgem Maria, Santa Vó e o Santo Irmão Aldo. Então vejamos que quanto mais nós sejamos humildes e aprender com Cristo, quando ele disse assim, sejam mansos e humildes de coração, que acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e
e o meu fardo é leve. A doutrina de Cristo, irmão, não é pesada, é tão fácil. Nós seguimos, nós colocamos em prática. É isso que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, espera de cada um de nós. E Jesus apenas precisou de 3 anos. Sabemos que já passou mais de 2000 anos atrás. E até hoje, a sua doutrina ela é como uma chama viva, que ela transforma, ela resgata, ela salva, e ela converte vários corações. Irmãos, ele deu aula de humildade, ele deu aula de amor, ele deu aula de perdão. Quando os pecadores, os escribas, os fariseus vieram arrastando aquela mulher pecadora pelo cabelo até seus pés, para Jesus julgar aquela mulher, Jesus olhou para as pessoas de idade, até os mais jovens. Ele olhou para aquelas pessoas, a multidão que estava ali, tinha muito mais pecado do que aquela mulher que eles trouxeram perante ele. Porque, preste atenção, irmão, se a pessoa lhe critica, lhe calúnia, lhe persegue, a pessoa não está bem com Deus e seu espírito está doente, e a pessoa quer encobrir seus próprios erros. E foi o que fizeram com aquela mulher. Quando chegaram aos pés do Divino Mestre, e eles falaram: mestre, na lei de Moisés é lícito que essa mulher pegada adultério seja apedrejada. E tu, o que tu fala? E Jesus apenas cabeça baixa, escrevendo no chão. E eles falaram a segunda vez. Jesus olha para cada um e diz assim: entre vós, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E qual foi que foi saindo, irmão, soltando as suas pedras? As pessoas de mais idade, saindo de um por um, justamente, que a sua consciência pesa. Quando você deve, primeiro que pesa é a sua consciência. E saíram, cada um, ficou só Jesus e aquela mulher. E ele falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou: não sei, Senhor. Mas veja que Jesus aplica uma lei de sentença para ela. Ele perdoou, mas disse: vás e não peques mais. Porque, irmão, tudo tem limite. Às vezes nós fazemos algo que nós sabemos que é errado, mas às vezes você sente o prazer, porque o pecado, ele é prazeroso. O pecado, ele é uma oferta do poder do mal. E as consequências do pecado, irmãos, ela resume de um perdão da misericórdia de pedir a Deus. Porque às vezes a pessoa tem um hábito, um costume, que pratica aquela coisa errada, mas só Deus sabe. Mas é fácil você eliminar, você vencer o seu eu mesmo, e dizer assim: de hoje em diante, assim como a Santa Avó Rosa falou, eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor, assim também eu vou viver só os princípios dessa igreja. Porque, irmãos, nós precisamos fazermos uma renovação, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E vejamos também que Jesus, ele dá uma aula de coragem, de fé, quando estava nessa terra, seus apóstolos.
Os apóstolos, eles vão para o alto mar. São Mateus registrou capítulo 14, versículo 22 até o 33. Eles vão ao alto mar, e ali a noite chega. E quando eles deparam, eles veem aquele vulto aproximando no barco, andando por cima d'água. E ali eles deparam, questionam um com os outros, e ali eles falam, é um fantasma. Só que Jesus fez isso, irmão, para testar a coragem e a fé de cada um. E Jesus foi aproximando o barco, e São Pedro conheceu. É o mestre. E quando ele conhece, ele fala, mestre, és tu, ordena que eu vá até a ti. E Jesus disse, ordeno, venha Pedro. Então vejamos, irmão, de 12, apenas um teve a coragem e a fé de descer daquele barco e sair ao encontro do mestre. Quando Jesus viu a fé, a coragem dele, Jesus dá unção e poder para ele. E ali ele começa a andar por cima d'água igual o divino mestre. Só que quando São Pedro, ele pensa, que ele pensa, poxa, a minha santidade está igual o mestre, estou andando por cima d'água igual a ele. Naquele momento ele olha para um lado e para o outro, ele vê aquela onda maior do que ele e aquele vento frio do mar soprar nos seus ouvidos. E naquele momento ali, ele perde a comunhão com Cristo, entra nele o medo e a dúvida. E quando ele olha para a água, ele começa a naufragar. Irmãos, sabemos que isso aí, cada palavra, cada gesto, ela tem um significado em nossa vida. Às vezes a Santa Vó, o Santo Imoaldo, o que exige de nós é a fé e a coragem. Às vezes nós se covardamos com medo. Falamos que temos fé só da boca para fora, quando tudo vai bem em nossa vida. Mas quando surgem os problemas, as lutas, dificuldades, você entra em pânico, em desespero, liga para um, para outro e fala assim, fulano, eu não sei mais o que posso fazer. Coloca um nome na caixa de oração, ora por mim, porque a luta que eu estou enfrentando, eu sei que eu não suporto. Mas não sabe que é Deus atestando a sua coragem, a sua fé. E vejamos, irmão, que quando São Pedro, ele vê aquelas ondas maior do que ele, aquele vento fio soprar, o que é as ondas hoje em nossa vida? É as grandes tribulações, as grandes lutas que surgem, que às vezes você não é capaz de vencer, mas às vezes você cai sem força, você está naufragando. É o momento de Cristo caminhar e levantar na sua mão e dizer assim, levanta que eu estou contigo. E o vento frio soprar, irmãos, isso significa falatório negativo, coisa inúteis que não edifica a nossa fé, a nossa santidade. Nós temos que apenas só ouvir, mas não entrar no nosso corpo para não contaminar. Porque Jesus fala, o que contamina não é, irmãos, o que entra, mas o que sai. Porque uma palavra, ela sem você pensar, uma palavra maldita, assim é uma palavra
com rispidez, com brutalidade, com rancor. Ela pode ser como uma flecha, ela pode levar um cicatriz profundo numa vida de qualquer pessoa. Por isso que nós temos que vigiarmos, temos que pedir, temos que ter uma vigilância constante e pedir sabedoria dos céus. E quando Jesus ele caminha, pega no braço de São Pedro, ali ele olha para ele e fala assim: levanta, homem de pouca fé. Agora vejamos, irmãos, que no barco ficou 11, e São Pedro ele naufragou, ia caindo, mas Jesus segurou na mão dele, levantou, ele a flutuou, e Jesus veio segurado na mão dele para entrar no barco. Quantas vezes Deus deixa nós naufragarmos sozinhos? Esse barco, às vezes, irmão, é o nosso conforto, a nossa casa. Às vezes nós saímos dali e não sabemos o que vai acontecer em nossa vida. Mas nós sabemos que estamos em perigo em qualquer momento. Mas nós temos alguém ali, irmão, se nós cairmos, naufragarmos. Tem alguém que segura na nossa mão e fala assim: filho, eu vou te retornar para o barco novamente. Assim é a Santa Avó, o Santo Irmão Alto. Porque esses santos, eles não cumpriram um papel nessa terra. Eles foram e serão os porta-voz do nosso Deus, de Jesus e da Virgem Maria, do Deus vivo. Porque os seus exemplos, as suas atitudes, as suas obras, ela fez com que renascer de cada um de nós o renascimento do ministério de Jesus, e nós crer, confiar, entender que essa igreja é dirigida pelo Pai e seus santos, e que nós somos herdeiros, como Jesus falou, eleito de Deus. Nós fomos eleitos, irmão, escolhido para servir, para cooperar, para ajudar e para anunciar o seu evangelho de salvação nesta terra. Por isso, irmão, desde os pastores, regentes, músicos, coristas, obreiros, diaconisa, membros, ouvintes da hora milagrosa, cada um é muito importante para essa obra de Deus. Cada um representa o poder de Cristo, do Consolador nessa terra. E seja fiel. Não desanime, irmão. Seja uma pessoa íntegra, de grande valor, quando surgir as lutas, os problemas e a dificuldade. E clame e lembre de uma coisa, que não está sozinho. Porque, como fala o hino, todo o poder do Pai aqui está, o santo de maior autoridade e espírito em verdade. Finalizo o meu comentário e deixo essas palavras em seus corações, que os irmãos possam entender e a receber, que possa transformar cada vez mais as virtudes e a bênção do Consolador, de Jesus, do Santo Irmão, da Virgem Maria e do Pai, possa ser felizes e abençoados, tanto a igreja que está presente, como os irmãos internautas. Amém. Eu vos convido, por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé, para nós cantarmos o hino do nosso cenário, de o número 84, o Espírito Santificador. As nossas
Irmão, como tem um hino que fala, Ele está a nos ajudar antes de nós pedirmos. Mas peçam, Deus espera a oração, o pedido, as petições e a súplica de todos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, assim estamos orando. Amém, irmãos. Vamos cantar de o número 230. Glória ao poder celeste. A Deus e ao seu divino Espírito Santo, toda honra, toda glória e louvor, com todo amor, agradecemos pela bênção, pela graça e pela nossa união. Agradecemos por mais esta reunião de oração, toda a nossa adoração a Jesus, a Santa Rosa, a Santa Mãe Virgem Maria e ao profeta Santo Irmão Aldo. Agradecemos pelas vitórias e por toda a proteção a todo poder celeste, nossa gratidão. Amém. Agora curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva as mãos aos céus, oremos. Santíssimo e glorioso eterno Pai, eu elevo a oração desde as criancinhas e jovens, os de mais idade, os irmãos internautas, os ouvintes da Hora Milagrosa, perante ao Senhor, Pai, ao Teu Divino Espírito Santo, perante a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, porque sabe o que os Teus filhos enfrentam, precisam, necessitam. Santa Vó Rosa, tire a dor no coração, que às vezes muito está com uma dor, que só a Senhora e a Virgem Maria sabe, uma dor de sofrimento. A Senhora sabe, mãe, o que eles estão passando, enfrentando, que a Senhora dê fé, coragem, resolva os problemas na vida dos teus filhos, porque a Senhora é a nossa consoladora, a nossa salvadora enviada de Cristo, e também o Senhor Santo Irmão Aldo. Abençoe todos aqueles que estão clamando, suplicando pelo teu nome, atenda a súplica, a oração dos teus filhos, e muitos estão doentes, às vezes endebilitados, passando por grandes tribulações, que a Senhora use da essência da tua misericórdia, do teu poder, de alívio ao sofrimento dos teus filhos, e conforme o mérito de cada um, que a Senhora abençoe, e até uma cura. E agora, neste momento, mãe, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração e te peço com muita fé, para que a Senhora proteja, abençoe, ampare, dê saúde, paz e atenda os clamores dos teus filhos, porque é um momento tão essencial para a Senhora atender e saber que no coração de cada um
está te pedindo com a pureza, para que a Senhora possa resolver o que eles precisam e necessitam para a sua vida material e espiritual. Amados irmãos internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, e a igreja que está presente, recebam neste momento a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é o que eu desejo em nome desse santo glorioso. Amém. Que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo vos acompanhe a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.